público e também por parte da sociedade, e por isso mesmo que é necessário constituir uma rede de proteção e apoio que possa garantir que essa parcela da população, que não é só o futuro, mas já é o presente do país, ela possa ter níveis de proteção que assegurem condições dignas de sobrevivência. O artigo 227 da Constituição Federal estipula textualmente que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É evidente que, ao ler esse dispositivo da Constituição Federal, nós identificamos claramente que ainda há muito por se fazer. É evidente que nós vamos tratar nesta sessão de aspectos voltados para a nossa capital, mas, sem dúvida, reflete também nas cidades do interior e também nas outras cidades dos demais estados da federação. E nós vamos fazer nesta sessão a escuta de diversos órgãos, organizações também da sociedade civil, para que nós possamos constituir um debate em que a Câmara Municipal possa avaliar todos os parlamentares, no sentido de que possamos ter políticas públicas mais efetivas na nossa cidade, visando a assegurar a proteção dessa parcela tão importante da nossa população. Claro que a pandemia, e mesmo antes da pandemia, a grave crise econômica que atinge em cheio o nosso país, também repercute na vida de crianças e adolescentes. Um recente dado publicado pelo IBGE aponta que metade da população baiana está em uma situação de insegurança alimentar, ou seja, não consegue fazer as 3 refeições diárias e não ingerem os nutrientes necessários para uma vida saudável. Essa é a realidade do nosso povo. 19 milhões de brasileiros estão na linha daqueles que estão passando fome. Se nós considerarmos os que não aparecem nas estatísticas, os denominados supranumerários, por Robert Castells, entre outros autores, nós estamos falando de uma multidão de pessoas que vivem na fila do osso de açougues para tentar garantir a sua sobrevivência alimentar. E se nós olharmos para estas famílias, estamos falando também de crianças e adolescentes que estão crescendo em um cenário muito difícil, de grave contradição econômica e social, porque ao mesmo tempo em que aumenta o número de famintos, aumentou o número de bilionários no Brasil. Eu estava fazendo um debate semana retrasada sobre crescimento econômico e muitos especialistas falando que o crescimento econômico do pós-pandemia vai se dar em U, quer dizer, você declinou e vai retomar de maneira acelerada. Outros diziam que seria em V, né? Você teria uma aceleração ainda maior desse crescimento. Eu penso que a gente vai crescer em K. Para uma parcela da sociedade teremos um crescimento econômico, mas para a ampla maioria o declínio das condições de vida é visível. E nós não podemos fechar os olhos para isso. E a Câmara Municipal de Salvador tem um compromisso de debater esta pauta, porque quando nós tratamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes, inclusive em parcelas da mídia e até no poder público, na sociedade, no senso comum, passa-se uma visão preconceituosa do que é o ECA. O ECA é uma das principais normas mais modernizadoras que tratam de aspectos fundamentais. Como diria Aristóteles, cuidai bem das crianças para não punir os adultos. E se nós queremos assegurar vida digna, nós precisamos fazer isso na base, do nascimento até os 18 anos, para que tenhamos políticas públicas que assegurem dignidade na vida desses brasileiros e brasileiras. E em se tratando dos soteropolitanos e das soteropolitanas, ainda temos muito o que fazer. Vivemos um cenário de forte genocídio da nossa juventude negra, periférica, que atinge em cheio os lares da nossa cidade. Salvador é uma das capitais mais violentas do país. E isso tem conexão direta com a falta de direitos e de políticas eficazes de distribuição de renda, porque o combate à violência ele não se faz apenas com bang-bang, com a lógica do enfrentamento baseado na letalidade das armas,
ele se faz também com a educação, com o esporte, com o lazer, com acesso à cultura, com direitos básicos de cidadania, com o acesso a um sistema único de saúde que possa atender, desde o nascimento até o fim da vida, a população, e em especial a população mais pobre. Só assim poderemos ser uma sociedade melhor, onde todos possam desfrutar de condições condições dignas de vida. Por isso, penso que é importante valorizar os conselhos tutelares, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, as varas da infância e da juventude, as políticas sociais destinadas para esta parcela da população. Então, fico muito feliz de contar aqui com a presença de muita gente. Nós vamos ter uma sessão muito interdisciplinar, cada um vai trazer a sua contribuição, com o seu olhar, com a sua visão, mas todos aqui imbuídos do mesmo propósito, de que é garantir direitos para a infância e para a juventude, porque isso significa também direitos para toda a sociedade, já que nós precisamos cumprir o que está disposto no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Então, declaro aberta a nossa sessão especial e já convido para fazer uso da palavra a nossa querida Gildete Sodré de Brito. Ela é técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador, a DIVAST, do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, CESAT, que são órgãos que eu acompanho há muitos anos, né, como presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia. Temos uma forte parceria entre a DIVAST e a CESAT, e a nossa relação na pauta de saúde do trabalhador, mas a Gildete também é membro do colegiado da FETIPA. A FETIPA é o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente da Bahia. Então, por isso que eu vou já abrir esta sessão, pedindo para a Gildete poder fazer o seu pronunciamento. Com muita honra, Gildete. Ficamos muito felizes dessa parceria para podermos organizar esta sessão especial e, sem dúvida, você vai nos abrilhantar aqui com um importante conteúdo.